Vamos abrir Você me acompanha? Você me dá o prazer da tua companhia? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 21. Vamos ler do versículo 10 ao 14. Atos dos Apóstolos, fica após o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus e vamos ver o que ele quer nos comunicar, né? Como ensinamento, porque diz a palavra em Romanos 15:4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tem um propósito, né? Nos ensinar, nos capacitar, e porque a Bíblia, ela é a boca de Deus, ela é a voz de Deus, ela é um manual do ser humano que apresenta nós para Deus e Deus para nós. E isso de forma contínua, perseverante, todos os dias. E eu gosto de meditar. E esses vídeos, quando eu faço, eu cresço bastante na questão espiritual, na aproximação com Deus, e a minha fé aumenta. Então, você me dá esse prazer e juntos vamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Segundo Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam em fé, que o busca através da palavra, que busca através da oração. A oração nós falamos com Deus, e quando lemos a palavra, Deus fala conosco, né? Então, agora vamos para Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós lemos em voz alta e os nossos ouvidos ouvem, nós aumentamos a nossa fé. Então, quando você ouve uma pregação, um vídeo como este, falando das Escrituras, então a sua fé gradativamente vai sendo aumentada. Vamos lá, sem mais delonga, que Deus te abençoe, Deus te consagre, que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, seja como uma faca de dois gumes, que entra e penetra a tua mente, o teu coração, e que produza o fruto da fé, tá bom? Essa é a minha oração, minha súplica, minha ação de graça e minha intercessão para você que está me ouvindo, em nome de Jesus. E então vamos lá. Atos capítulo 21, versículo 10 ao 14. Começando no 10. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12. E, ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 14. E, como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? E aí, terminamos essa reflexão. Lemos até o versículo 14. E eu vou deixar como tema desse ensinamento, dessa meditação, ouça conselhos, tá? Ouça conselhos, ouça opiniões, ouça aviso, né, do seu irmão A, do seu irmão B, da sua família, do seu cônjuge. Ouça conselho do seu pai, do seu filho, mas, acima de tudo, ouça Deus. Vamos repetir? O tema desse ensinamento, o tema desse estudo, o tema dessa reflexão, dessa meditação na palavra de Deus: ouça conselhos, mas, acima de tudo, ouça a voz interior, o testemunho
interior do Espírito Santo, do Deus habitando em você. Pergunte para Deus qual é a vontade dele, né? Qual é o caminho que ele quer que você segue, tá? O que eu quero dizer? Paulo aqui no contexto, ele já era um servo do Senhor, já era batizado, ele já tinha arrependido de seus pecados, de seus erros, ele já tinha recebido o Espírito Santo, ele já era batizado com o Espírito Santo, ele já tinha um relacionamento íntimo, ele já tinha sido preparado, e ele agora ele não era mais Paulo, alguém longe dos caminhos do Senhor, mas era o Paulo convertido, era o Paulo servo do Senhor, que já tinha sido treinado pelo próprio Jesus Cristo, né, por 3 anos, e através do Espírito Santo, ele já tinha sido preparado, ele já tinha uma comunhão e um relacionamento contínuo com esse Deus. De forma contínua, de forma, sabe, o testemunho interior. E ele já sabia de todos os processos, de todas as dificuldades, de todas as lutas. E ele era aquele que foi preparado por Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, de forma pessoal, dentro da palavra, dentro de todos os ensinamentos, preparado por Deus para levar o Evangelho, levar Cristo aos gentios. Porque Cristo veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não aceitaram, e aí, projeto de Deus, planos de Deus para os gentios. Porém, Jesus não fez isso, mas o apóstolo Paulo foi preparado para fazer isso. E fez, e com louvor. E nesse contexto, ele recebeu o conselho de Ágapo, que era um profeta que tinha vindo da Judéia, e esse profeta revelou para ele, através do Espírito Santo, olha bem, porque muitas das vezes passamos pelo mesmo contexto de Paulo. E aí esse profeta pegou o cinto de Paulo e amarrou os pés de Paulo e disse: esse cinto a quem pertence, diz o Espírito Santo, assim farão os judeus em Jerusalém e te entregarão aos gentios. E ouvindo isto, os irmãos ali presentes, os que estavam ali amigos de Paulo, porque Paulo, onde ele chegava, ele era bem recebido, onde ele chegava, ele era bem quisto, onde ele chegava, ele era respeitado, onde ele chegava, tratavam ele com amor, porque ele era um servo do Senhor, dedicado, e tinha o Espírito Santo de Deus, e tinha amor no coração, e tinha amor pela obra, né? E isso precedia devido ao crescimento do Evangelho no meio dos gentios, a prosperidade, e sinais, prodígios, milagres aconteciam, porque ele usava o nome de Jesus e fazia tudo em nome de Jesus, e pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, com tudo isso, amparado por pessoas também sérias, né, apóstolos, diáconos, discípulos de Jesus, servos do Senhor, obreiros, eles, não vai então, Paulo, olha o que o Espírito Santo está dizendo aí pelo profeta, que você vai ser preso, você vai ser amarrado, e você vai ser entregue aos gentios pelos judeus. Então não vai, porque vão te matar. E apóstolo Paulo, por quê? Né? Entristeçais o meu coração, e porque tenta impedir de eu fazer a obra. Eu não só estou pronto para ser preso, amarrado, açoitado, mas estou pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Né? Ele sabia. O testemunho interior nele já tinha dito para ele o que iria passar. Tanto que iria ser preso, tanto que iria ser amarrado, tanto que ele ia ser açoitado, tanto que ele ia sofrer, né? Porque quando ele, na conversão dele, Jesus disse para Ananias: eis que é um servo meu, a qual eu escolhi, e vou mostrar para ele o qual duro é recalcitrar contra os agrilhões. Então ele já tinha essa missão, ele já tinha esse aviso, e sabe, muitas das vezes as pessoas não querem que você cumpra não quer que nós cumprimos os nossos propósitos. As pessoas com, sabe, muito boas intenções. Jesus passou por isso. No mesmo ambiente do sermão, o sermão mais famoso, onde Jesus ali, Pedro
deu uma resposta muito boa quando Jesus perguntou para ele. Uns diz que eu sou Elias, outros diz que eu sou profeta, mas e você, Pedro, que diz que eu sou? E vocês, discípulos, né? Na verdade não perguntou para Pedro, mas perguntou para todos os seus discípulos. E Pedro, como era sempre o atirado, e gostava de falar primeiro, gostava de estar presente, de ser ativo, e tu és o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo. E aí Jesus disse para ele, bem disseste, Pedro Barjonas, não revelaste tu de si próprio, mas o Espírito Santo de Deus revelou a você. Então ele deu ali uma palavra boa, uma bola dentro, vamos dizer aí no nosso vocabulário. Mas nesse mesmo dia, quando Jesus comenta ali que ele haveria um projeto dito pelos profetas, do Velho Testamento, que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e que ele passaria por todo o Calvário, toda a ira de Deus, enfim, beberia o cálice da amargura, e aí Pedro, já não mais pelo Espírito Santo, mas o inimigo, diz para ele, não faça isso, não faça tal contigo, eu não vou deixar que isso aconteça. Quis tirar Jesus do propósito, do sofrimento do Calvário, do sofrimento da cruz. E Jesus, diferente de Paulo aqui, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Paulo não era o próprio Deus, o Jesus encarnado, que era onisciente, que via através da lente dos nossos olhos. Jesus, ele, apesar de ter subsistido de ser Deus, ele identificava quando Satanás estava no local. E olha que Satanás, então, era bem ousado, porque onde estava o próprio Deus, numa reunião, falando das coisas de Deus, ele estava ali. E ele persuadiu a Pedro querer tirar Jesus do propósito. Mas, ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele não disse para trás de mim, Pedro. Ele disse para trás de mim, Satanás, que estava em Pedro, tentando tirar Jesus do propósito, que era morrer na cruz e verter o teu sangue para salvar a mim e a você. O propósito da salvação. A isso Jesus veio. E o apóstolo Paulo, aqui, a isso ele estava designado. Pregar aos gentios. E aí muitos pregadores ou muitos que não se aprofundam na palavra e que não buscam o contexto de fato da palavra, dizem que o apóstolo Paulo poderia não ter ido a Jerusalém e se ele não fosse, ele não precisaria pregar e plantar as igrejas e depois pregar como ele fez cartas, cartas aos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses. Ele não precisaria, ele poderia estar pessoalmente. Mas não olham que era plano de Deus, que era projeto de Deus. Porque imagina Paulo, apesar de ser um poliglota, apesar de ser instruído pela lei de Gamaliel, sendo doutrinado, ser um cidadão romano, apesar de todas os benefícios que Paulo tinha, mas agora ele tinha perdido esse benefício, porque ele diz lá em Filipenses 3, o 7 e 8, que ele deixou tudo que ele tinha de cultura, de educação, de sabedoria, por Cristo Jesus. Então ele virou o seguidor de Cristo e não mais os judeus aceitavam ele. Então ele não era mais fariseu, ele não era mais saduceu, ele era agora um seguidor de Cristo que era discriminado, que era tido como a ralé, que não tinha liberdade para transitar entre os grandes. Então, se ele não fosse preso como ele foi, que ele apelou para César, isso não é o contexto hoje, mas para entender, ele apelou para César e ele foi para Roma, e ele terminou seus dias em prisões domiciliar em Roma, e lá ele teve a oportunidade de pregar para altas autoridades, governos,
e falar desse amor de Cristo, ou seja, através de apóstolo Paulo, hoje nós recebemos o Evangelho, não haveria como nós sermos salvos aqui no Brasil, se não fosse através de apóstolo Paulo ter cumprido essa missão. Então, quando ele subiu para Jerusalém, ele foi preso e tentaram matar ele, o próprio povo de Deus, que é os judeus, né, o próprio povo que queria evitar que ele fosse preso, né, o próprio povo que inclusive persuadiu ele lá, agradar lá na questão do ritual. É claro que ele não cometeu pecado, mas ele de certa forma tentou agradar e acabou virando confusão. Ele não cometeu pecado ali, mas tentando agradar. E olha que se ele tivesse agradado lá atrás, Paulo não vai, ele tinha deixado de cumprir. E nós hoje, eu, você, não estaríamos recebendo o Evangelho raiz. Então, Jesus disse, erreis por não conhecer a Sagrada Escritura. Examinais a Sagrada Escritura e cuidai e ter nela a vida eterna. Então, não é no automático. Eu afirmo e reafirmo que a minha vida é a prova viva de que você não consegue viver uma vida com Cristo, uma vida pautada no Evangelho, uma vida afastando e fugindo da aparência do mal, do pecado, vivendo uma vida de buscar a santidade, na limpeza dos pecados pela palavra, sem meditar na palavra todos os dias, sem gastar tempo ouvindo Deus todos os dias. Porque muitas das vezes nós querem falar. Quando a doença bate na nossa porta, quando o câncer bate na nossa porta, quando o desemprego bate na nossa porta, quando as dificuldades vêm, aí você procura uma igreja, aí você procura um pastor, aí você procura grupos de orações, e não está errado, está certo. Mas aí quando você vai à igreja, vai às orações, vai às intercessões, vai às ajudas, e quando você recebe, você volta para a vida errada de novo, para a vida sem Deus, né? E vai assim, de tempos em tempos, né? Nesse ciclo, eu procuro Deus, né? E Deus me atende, aí eu esqueço de volta de Deus, e aí daqui a pouco vem a dificuldade e eu volto a procurar Deus. Inclusive está acontecendo isso dentro de igreja. Pessoas com cargos, pessoas com títulos, pessoas que foram ungidas com ministério para poder fazer a diferença no Evangelho, para fazer a diferença na obra do Senhor, têm vivido dessa forma. Pega a Bíblia só no dia que vai para a igreja, e ali lê aquele pouquinho, ou até nem lê, e muitas das vezes lê no celular, e não estuda, não medita, ou seja, é só Deus me dá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu preciso, Deus é isso e aquilo, ou seja, só eu falo. Né? E Deus deu 2 ouvidos para mim, 2 ouvidos para você, e uma boca. Significa que a gente tem que falar menos e ouvir mais. Né? Foi proposital esse silêncio. Faz uma diferença, né? Chovendo, faz uma diferença. Tá vendo? O silêncio. É nesse silêncio que Deus fala. É nesse silêncio que Deus visita teu coração. É nesse silêncio que o Espírito Santo, com o fogo dele, ele vai moldar a tua vida. Através de você pegar. Quando você começar a praticar a meditação e a leitura da palavra, para ouvir Deus, né? No início você vai se sentir meio quadrado, as palavras são difíceis, você vai ler como se fosse um livro comum. Mas quando você, sabe, hoje você lê 10 minutos, amanhã você lê 15, sabe, quando você vai aumentando essa quantidade, e quando você fala, Espírito Santo, eu não estou entendendo essa palavra, não estou entendendo essas letras, me ensina mais, me explica mais. Ou quando você vai no pastor, vai no evangelista, vai no missionário, vai no seu pai, vai no seu filho, né? Pede ali ajuda, vai no seu cônjuge e me ajuda aqui, ajuda a interpretar, né? Ou você pega e vai no Google, vai na Wikipédia. Hoje tem várias formas de você buscar entendimento, compreensão, mas a compreensão maior é o testemunho interior, né? Busque conselho, busque instrução, busque ajuda
Mas só confia naquilo que Deus falar para você, no testemunho interior pelo teu Santo Espírito. Porque o véu do templo foi rasgado, né? E quando, em Filipenses 2,9, e Deus o exaltou sobremaneira, e o véu dos templos foi rasgado, quando Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a oração de Jesus na cruz do Calvário, de braços abertos por mim e por você. E ele disse, consumado está, tetelestai, pagou a dívida, quitou. Então quando você olha para Jesus e reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, e olha para você e se arrepende dos seus pecados, e reconhece Ele, e confessa Ele em profissão de fé, através do ato do batismo, você recebe o Espírito Santo, e na medida de que você faz isso, Ele vem habitar em você, e agora Ele vai trazer o fruto do amor, são 9 frutos, né? O Espírito Santo habitando em você, você vai ser uma árvore que vai produzir 9 frutos. A paz, a fé, a temperança, o domínio próprio, a benignidade, né? Gálatas 5, 22 e 23. E aí, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo guia, intercessor, mediador, que apresenta você para Jesus, e Jesus para você. E aí você vai para Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei nele, no seu interior. Jesus vem habitar a você. E aí Jesus vai te ensinar, e Jesus vai te moldar, e Jesus vai te preparar, e Jesus vai te capacitar, e Jesus vai te limpar. E aí você vai de glória em glória, de santidade a santidade, a chegar a uma estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, a habitar as mansões celestiais, a encontrar com o Senhor teu Deus. E aí você vai olhar para trás de tudo isso e vai dizer, valeu a pena. Você vai dizer que nem apóstolo Paulo, quando antes de ser decapitado, antes de ser levado a uma machadada no seu pescoço. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Porque ele disse, o viver para mim é lucro, mas o morrer é estar com meu Senhor. Aleluia. Sabe, quando você chega nesse lugar em Deus, as dificuldades, as circunstâncias, sabe, você vai louvar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai exaltar a Deus, você vai continuar mantendo a paz que excede todo entendimento dentro de você. Nada mais vai te abalar. Sabe? Você vai fazer que nem Davi. Quando o teu próprio filho morre, você vai adorar. Você vai fazer que nem Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te aconsagre. Reflete nessa palavra em nome de Jesus.